A relação Portugal-Brasil começou há muito tempo, há mais de 5 séculos, como todo mundo já sabe. Mas, de uns tempos para cá, a relação entre os dois países tem ficado cada vez mais estreita. E essa ponte aérea tem sido embalada por uma trilha sonora composta por canções de artistas portugueses e brasileiros. A Sociedade Portuguesa de Autores representa os interesses de mais de 20 mil autores portugueses e estrangeiros e gere os direitos dos autores. A SPA é uma cooperativa fundada em 1925 para a gestão e representação dos direitos de autor de todos os segmentos artísticos. Já a União Brasileira de Compositores é uma associação dirigida por autores cujo principal objetivo é a defesa e a promoção dos interesses dos titulares de direitos autorais, além, é claro, da distribuição dos rendimentos gerados pela utilização das músicas. Fundada em 1942, a UBC atua com excelência em tecnologia da informação e transparência, representando mais de 40 mil associados. O Papo de Música celebra o acordo de reciprocidade entre essas duas sociedades. Por isso, a SPA e a UBC estão juntas nessa ponte aérea Portugal-Brasil. Alô, alô, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Papo de Música. Hoje eu estou tendo a honra de conversar com dois grandes nomes da música contemporânea, uma super conhecida nossa, ela já tem aqui a chave do canal, já participou de algumas entrevistas que eu fiz por aqui, e também de um grande músico, de um cantor popular em Portugal, um grande fadista, e eu tenho muita honra de receber, sejam muito bem-vindos, Zélia Duncan e Camané. Prazer enorme. Que prazer muito grande. Prazer muito grande. Ô Zélia, já que você tem a chave do canal, eu vou começar com você. Tá bom, adorei isso. Eu já falei isso para você uma vez, eu fui a um show seu com o Zé Cabaleiro em Portugal, que me deixou muito impressionada pela comoção do público. Eu nunca tinha visto em Portugal um artista brasileiro que tivesse um público tão caloroso. Eu queria saber quando é que começou a sua relação com Portugal, independente da música, quando é que começou? Olha, eu, antes de mais nada, sou uma pessoa que ama as palavras, né? Ama a língua. Então, a minha paixão já começa daí, né? Eu venho de uma família que sempre cultuou muito a poesia, a leitura, cultuou a língua portuguesa, que é a nossa, né? Que a gente tem uma língua brasileira, a gente sabe que vai por caminhos que são muito nossos, que tem a ver com o nosso cotidiano, mas, obviamente, a nossa espinha e uma parte enorme do nosso coração vem dessa língua, desse povo. Então, eu já tinha todo um amor muito por esse viés, sabe, Fabiane? Então, quando o Catedral estourou, que foi realmente a primeira vez que eu fui a Portugal, eu nunca tinha ido, foi uma grande emoção para mim. E teve ainda um detalhe bacana, que na época a minha empresária, Beth Araújo, que hoje é uma grande amiga minha, os pais dela eram portugueses, ela já tinha perdido os pais. Então foi uma emoção enorme acompanhar a emoção da Beth indo à terra dos pais dela. Então, sabe, sempre foi extremamente afetivo para mim, para além de significar uma amplitude na minha carreira, pessoalmente, um afeto muito grande que foi se materializando, né, quando eu pude ir pela primeira vez. E Camané, e você, quando é que começou a sua relação com o Brasil, com a música brasileira? A gente estava conversando nos bastidores e descobriu que você conhece mais o Brasil até do que a gente aqui. Quando começou essa sua relação com o Brasil, esse seu interesse pelo país? Foi muito cedo, porque em Portugal havia uma relação muito forte com as telenovelas brasileiras. Portanto, eu lembro da Gabriela, por exemplo, foi a primeira telenovela que passou em Portugal, e eu lembro que adorava a Gabriela. Portanto, era muito novo. Aquilo foi uma coisa, primeiro estranhei imenso, depois entranhou, como diz o Fernando Pessoa. Primeiro estranhou-se, depois foi fantástico. E então, pronto, a partir daí começámos a ouvir a música brasileira, porque aparecia nas telenovelas, e lembro-me que em 81, 82, fui ver um concerto da Betânia no Coliseu, 81, acho eu. E depois, a seguir, antes disso, ainda ouvi os Secos e Molhados com Legal. um espetáculo.
Sim, e depois a seguir foi a Betânia, e depois foi o Caetano, e depois foi o Ney outra vez, e o Chico, quer dizer, havia uma relação a Gal, havia aquela MPB que passava aqui nos canais, nos espetáculos todos no Coliseu. Portanto, e comecei a apaixonar-me pela música brasileira, já ouvia antes e a gostar imenso. Portanto, foi numa fase da minha adolescência, e depois manteve-se, fui ouvindo sempre. Claro que a minha música era o fado, eu tinha ouvido fado quando era muito novo, mas tinha uma relação conhecia muito a música brasileira. E depois fui muitas vezes ao Brasil de férias, ao Rio, fiz algumas viagens no Brasil. Claro que não conheço o Brasil como... estava a falar, falou-me do bairro da Urca, conheço perfeitamente o bairro da Urca, conheço aquela parte toda da Gávea também, eu gosto dos bairros antigos do Rio de Janeiro, gosto imenso de passear aí, come-se muito bem. E depois era a comida brasileira, porque a partir dos anos 90, 85 mais ou menos, eu lembro de um amigo meu que abriu o primeiro restaurante brasileiro, de comida brasileira em Portugal. Portanto, então era aquela feijoada, não sei o quê. E depois foram muitos brasileiros que vieram para cá e que eu... e a música, e depois aquelas coisas mais antigas do Jobim, do Vinícius, mesmo depois fui descobrir a música brasileira mais antiga, do samba, do Cartola, daquela coisa toda que se passa ali, e depois também o rock brasileiro, que também me agradou imenso. Eu lembro perfeitamente daquela fase da 90. Sim, que é fantástica, sei lá, fantástica mesmo. Que legal. Ô Camané, você falou a minha música é o fado. Você consegue fazer algumas comparações entre o fado e a música brasileira? Tem muitas coisas semelhantes, né? Sim, mas eu acho que uma das coisas que eu gosto nas músicas é quando nós ouvimos essas músicas e conseguimos identificá-las naturalmente, sem explicações. Sim. O fado não tem que ser igual à música brasileira, nem a música brasileira tem que ser igual ao fado. Cada um tem características, o ritmo, a entoação, o ambiente musical, tudo isso é fantástico e é uma coisa que essas diferenças depois tem muitas coisas em comum, não é? Mas essas diferenças são ótimas. Eu acho que é fantástico ouvir essas diferenças, perceber essas... é fantástico, é fantástico. Ô Zélia, você que faz essa ponte aérea já há um tempo, você identifica as semelhanças entre música brasileira e música portuguesa? Estava ouvindo aqui Camané falar e você lembrando de uma música linda de Lula e Lucina, que são uma dupla de compositores sensacionais, e uma música que se chama Semelhanças Desiguais, né? Então, você está falando da diferença e a gente aqui procurando alguma semelhança, e isso é realmente muito bonito. Você pensar que tem uma raiz igual, mas que a gente... né, as nossas luzes apontam para outros lugares. Mas claro que temos desde um instrumento como a guitarra portuguesa, que se desenvolve num bandolim, né? Claro. Que o bandolim é filho da guitarra portuguesa. Só aí você já tem uma sonoridade que vai lembrar, sempre vai lembrar. Aí você tem a tal da melancolia, do fado, que é linda e profunda, que obviamente invade a música brasileira, né? Então isso... E aí, e junto com isso... Claro, a gente tem o grande bem para nós, que é a presença negra na música brasileira, né? Misturada com esse fado aí e com dores também profundas. Isso deu muita consistência e muita riqueza para a música brasileira. Então, eu, por exemplo, já gravei o Fado Tropical no álbum do Almir Shediac, né? No saudoso Almir Shediac. E, nossa, eu lembro que cantar o fado... traz uma coisa para a gente, é uma coisa atávica, eu não preciso explicar. Eu tenho 56 anos, né? Mas quando eu ouço o fado, aquilo me chama. Então, acho que isso já... né, é o sangue, é a história e a nossa emoção com a música, né? Isso é muito bonito, essa mistura é muito bonita. Ancestralidade, né, Zélia? Total. Diga. Mas isso é engraçado mas quando eu quis dizer a diferença, as diferenças são as semelhanças, porque quando o samba, por exemplo, aquele ritmo do samba faz chorar,
aquela maneira de entoar o samba, mas o ritmo é completamente diferente. E o fado também faz chorar, mas também faz sorrir. É uma tristeza que nos faz sorrir e uma alegria que nos faz chorar. O samba também tem isso, mas com um ambiente musical e uma intuação diferente. E isso é fantástico. Os blues, o tango, pronto, eu acho que isso é fantástico. É uma forma de expressar as tristezas e alegrias diferentes que cada país tem, e eu acho isso fantástico. É verdade. Eu confesso que eu passei a dar mais valor ao samba quando eu morei em Portugal e dar mais valor ao fado quando eu voltei de lá e comecei a ouvir aqui com outros significados. Mas uma das coisas que me fez juntar vocês dois é que vocês participaram, vocês não se conhecem pessoalmente, né, só virtualmente, e vocês participaram no ano passado de um projeto juntos. Um projeto que foi em prol eu não sei nem a melhor palavra, vocês dois são melhores de palavras do que eu, mas dessa experiência louca que a humanidade está passando, vocês cantaram juntos uma música chamada Anjos Secretos, que além de ter juntado artistas de 2 países, foi composta também por 2 letristas de países diferentes, Francis Haim, o nosso Francis Haim, e o grande Jorge Fernando. Eu queria saber de vocês dois que participaram desse projeto. Zélia, que eu acompanhei mais de perto, participou de inúmeros projetos aqui relacionados à pandemia, Camané também. Eu queria saber de vocês dois, nesse momento tão... Me faltam palavras, qual o papel do artista? Como é que o artista que amparou tanta gente, que ampara tanta gente, que é refúgio de tantos de nós, como é que ele se ampara também? Posso começar? Pode, Zélia. Obrigado. Isso aí é a pergunta de 100 milhões de dólares, né? Porque a gente não sabe exatamente responder, né? Porque eu acho que a gente se apoia também no fato de estar apoiando os outros, de sentir mesmo... porque é muito paradoxal isso. Quando trancaram a gente em casa, feriram o conceito da nossa profissão, que é o encontro. A nossa profissão sem o encontro, ela quase perde o sentido. Claro, ainda bem que existe a internet, não só para nós, mas para todo mundo que desfruta do que a gente faz. Então, eu acho que a gente... Quem conseguiu se salvar, isso eu acredito, foi um pouco pensando que estava ainda dando um jeito de fazer essa ponte. Porque essa ponte nunca é uma ponte de ida só, né? É uma ponte de ida e volta. Ela tem que ser uma ponte de ida e volta. Então, eu ia me apegando a essas pequenas coisas. Eu saí compondo muito. Eu fiz um disco. Meu álbum eu fiz todo em quarentena, em isolamento. O álbum se chama Pele e Espírito. Todas as letras são minhas, com o Juliano Holanda, com o mesmo parceiro, né? E é um disco muito emotivo, muito íntimo, e ao mesmo tempo as pessoas parecem se emocionar com ele, porque né, quando a gente fala da gente, né, Camané? A gente está falando de todo mundo, porque a nossa dor é a dor de todo mundo, a alegria é a alegria de todo mundo. A gente muda de endereço, muda de país, mas o planeta é o mesmo. O planeta deveria ser o mesmo. O planeta humanidade, que anda tão irreconhecível, pelo menos aqui no meu país, deveria ser o mesmo, né? É porque a gente está num momento tão ruim, acho que é meio mundial, mas aqui no Brasil a gente está num momento tão ruim, onde parece que aquilo ali que era para ser um ser humano como eu, não estou me identificando direito com ele, mas teoricamente deveria ser assim. Então eu acho que a nossa profissão ficou nessa ponte. Eu tenho colegas que ficaram muito deprimidos e até paralisados. E até, como eu sou uma pessoa muito ligada nos amigos, eu acho que isso também me curou. Ter que falar coisas, às vezes, quando eu não tinha nada para dizer, um amigo me liga, porque eu sou muito relativamente ativa nas redes, então os colegas me procuram particularmente. Zélia, e aí? A gente está sendo tão atacado, Zélia, E alguma coisa dentro de mim queria confortar esses amigos. Então, acho que quando você tenta confortar as pessoas, você se conforta também. Então eu fui fazendo isso, compus ainda ontem eu fiz uma música, estou compondo com um monte de gente, escrevendo muito, ano que vem sai um livro, eu gravei 2 álbuns, é a minha cura, fora o principal, que é a vacina e procurar o máximo de isolamento que for possível.
E com você, Camané, como é que foi esse processo? Como é que você buscou acolhida e conforto, sendo que como artista você também foi refúgio de muita gente? Eu também identifiquei-me imenso com a Zélia, com o que ela disse, mas tive alguma sorte porque houve um avançar. Portanto, o ano passado ainda fiz alguns concertos ao vivo com público reduzido, mas fiz um disco também. Fiz um disco novo que acabei de gravar há pouco tempo e tive uma sorte muito grande porque eu vou fazer 55 anos agora. Faço 55 no dia 20 de dezembro. E fui pai há 2 anos. Foi pela primeira vez. Portanto, e foi uma ocupação, porque porque eu sou muito info-excluído. Eu não tenho uma relação muito intensa com as redes sociais, nem não tenho, porque é a minha forma de estar. E então as coisas aconteceram sempre muito. O facto de ter sido pai fez com que eu me tornasse muito. Tinha que fazer muitas coisas. A minha mulher está com imenso trabalho, está a fazer um doutoramento e não sei o quê. E então tudo isso está. Eu tive sempre presente, levantei-me sempre cedo, e só nos dias que vou para espetáculos e pronto, e tenho concertos. Agora devo ter feito 1 ou 2 concertos que passaram nas redes sociais, mas foi por opção das pessoas para quem fiz os concertos, mas a maior parte deles nunca fiz concertos só para redes sociais. Fiz um, talvez, o resto sempre para público. E isso fez com que esta junção destas coisas todas na vida pessoal e na vida artística fizeram com que eu ultrapassasse bem e ajudei muita gente. Fiz tudo para ajudar as pessoas que tinham mais dificuldades e estive sempre presente. Isso fiz. Que importante um homem da sua geração falar que a maternidade também te salvou, porque a gente vive num mundo tão machista, né? É importante um depoimento desse. Deixa eu perguntar para vocês, ouvindo vocês dois falarem aí, como é que se encontra a poesia em momentos tão, como diz Jardim Macalé, trevosos? Poxa, a matéria-prima da gente está em toda parte, né? Acho que e nesse momento de procurar uma coisa com mais luz, né? Bom, o Beckett, né, dizia, me lembrou um texto que uma vez eu por causa de um show eu fiz, ele dizia, não fui eu que inventou o caos. Ele está ao nosso redor e ele é a nossa única chance, né? Proponho que deixemos o caos entrar, porque ele é verdadeiro. Então, se esse caos é verdadeiro, a luz que a gente vai buscar também é. A tendência maior do ser humano, de novo eu digo, o ser humano como eu entendo, né? É procurar a luz, né? Eu, antes de começar a nossa live, eu abri a cortina, eu falei, eles vão gostar de ver aquela planta ali, eu quero dar isso para as pessoas porque eu preciso, né? Então eu acho, quer dizer, de jeito nenhum eu acho que a gente tem que ser infeliz para fazer coisas bonitas, mas eu confesso a vocês que quando eu estou um pouco mais introspectiva, eu acho que eu faço as coisas melhor. Não digo palco, né? O palco, por isso que é tão doloroso ficar longe da plateia, assim, né? Porque a plateia te dá aquela luz ali para mim, é a plateia que dá. Então é muito cruel a gente ficar longe. Mas um pouquinho de introspecção, eu sou escorpião, eu gosto de uma caverninha para produzir. É porque você fez um disco longo, são 15 faixas, e elas não se repetem. Não é um disco que parece que fala sobre sentimento, sobre afeto, mas elas não se repetem. Uhum. Haja criatividade, haja atravessamentos, haja, enfim, né? Que bom, ela, ele ali, ó, Pele Espírito. Sim. Que bom que você está falando isso. E o meu parceiro, Juliano Holanda, que é genial, né? É um cara generoso, um produtor, né? Nordestino. Um pernambucano, um cara cheio de vida, um cara que compõe com muita gente, um cara que está no mundo. A gente foi se consolando, sabe, gente? Esse disco é um consolando o outro e tentando consolar as pessoas, é meio isso.
Ô, Camané, deixa eu te fazer uma pergunta aqui completamente fora de roteiro, mas você falou uma coisa que tão bonita, porque realmente é difícil a gente ver um homem da sua geração falar sobre essa questão da maternidade, que aí me veio também, você é um fadista, considerado príncipe do fado. Eu me lembro de um professor do meu mestrado em Portugal se referia a você falando de o príncipe do fado, você tem que conhecer. O fado é um gênero, né, que dá muito valor às palavras e dá muito valor às mulheres. Nós temos a grande Amália, nós temos as grandes fadistas, né? Isso, de alguma maneira, te torna um pouco mais sensível ao feminino, e aí o feminino, né, tem uma série de cruzamentos, de raízes aí, mas você acha que, de certa maneira, você está rodeado por mulheres dentro da sua profissão também, te torna um homem um pouco mais sensível, com esse olhar mais feminino? É assim, quando eu falei maternidade, neste caso foi para paternidade, mas claro que eu tenho uma relação fortíssima. A coisa que mais me choca no mundo são todas essas as pessoas, o machismo, o racismo, todas essas formas das pessoas não aceitarem nem perceber as diferenças. Para mim é a coisa mais horrível. Eu sou completamente... sempre olhei uma mulher de igual para igual. Não tenho uma relação, aliás, eu acho que até tenho mais amigas mulheres do que homens, porque tenho uma relação ótima com aliás, para mim não existe essas diferenças. Pronto, não existe, claro, diferenças, mas uma coisa, um respeito, mas nem sei explicar isto. E pronto, e esta coisa de ser pai e da minha mulher ser mãe, pronto, é assim, eu dou tudo, porque ela ainda por cima está a fazer nesta altura está a fazer um doutoramento, e então sou eu que tenho que apoiar em tudo, não é? Pronto, isso deu-me uma oportunidade de não estar tão obcecado comigo mesmo, nem com as coisas que são difíceis de lidar nesta altura, não é? Mas no gênero fado, o Camané, o homem sai, não vou falar desvantagem, talvez não seja a melhor palavra, mas ele tem menos público normalmente, ele tem menos prestígio na indústria da música quando ele é homem no gênero fado? Isso não é verdade, isso é um mito que foi criado por pessoas que não conhecem o fado. Portanto, o fado é uma coisa de homem e de mulher. Aliás, se formos olhar para o fado, para a história do fado, para os grandes intérpretes de fado, existem grandes mulheres a cantar fado e grandes homens, portanto, desde a história e então nos compositores, nos letristas, isto acontece também em muitas áreas, não é? Também porque às vezes por razões um bocadinho machistas, houve muitas mulheres que no passado eram pianistas, eram escritoras, e que não nos deram importância que elas, nem a dimensão que elas mereciam ter, porque houve momentos complicados nesse aspecto, por serem mulheres, que é uma coisa horrível. Portanto, é que eu ainda há bocado me revelei. Agora, o fado é uma música de homem e de mulher. Havia grandes fadistas, os grandes compositores de fado são homens, e os grandes letristas de fado são homens. Portanto, fomos falar de fado daqui há 100 anos para cá. Portanto, claro que houve uma mulher que no fado ultrapassou essas barreiras todas e que se tornou conhecida no mundo inteiro, e que para mim foi a melhor cantora de fado sempre. Por acaso era uma mulher, que era a Amália. Sim. E há outra mulher que eu adorava, que era a Teresa Tarouca e a Maria Teresa Noronha. Mas depois havia homens que eu adorava, como o Alfredo Marceneiro, o Carlos do Carmo, o João Braga, o João Feira Rosa, uma data de fadistas, o Fernando Maurício. Portanto, havia grandes intérpretes de fado na história, e hoje em dia voltaram a existir. Pronto, eu, quando comecei a cantar fado, havia uma proximidade muito grande, porque os meus pais levavam-me às casas de fado ao fim de semana, e eu ouvia os fadistas nos discos, e depois encontrava-os à noite, sexta, sábado à noite. Tipo, imagino que estava no Rio, encontrava
Tom Jobim, tava... Vinícius, né? Era a mesma coisa. Claro que falando de um país mais pequeno, não é? Sim, sim. Mas era a mesma coisa. Eu chegava ao fim de semana e encontrava esses que eu ouvia, o Carlos do Carmo, a passear no Bairro Alto, com os meus pais, ao fim da tarde. Depois encontrava o Fernando Maurício, depois encontrava o Rodrigo, o Manuel de Almeida, encontrava a Maria Teresa de Noronha. Uma vez entrei numa festa, tinha 11, 12 anos, entrei numa festa numa casa de fados que era o Arreda, em Cascais, perto da minha casa, os meus pais levaram-me lá. Era uma festa de homenagem ao Alfredo Marceneiro. Eu entrei, tive vergonha de falar ao Alfredo Marceneiro, tinha 11 anos, e sentei-me numa mesa com a Amália e tinha 11 anos, já foi há 40 e tal. E sentei-me numa mesa, estava a Amália e o Júlio Vieitas e o Carlos Conde, que eram 2 poetas populares incríveis. E sentei-me na mesa com eles e tenho uma fotografia com eles, com 11 anos, com a Amália, a dar-me um beijinho, porque eu tive vergonha de falar ao Alfredo Marceneiro, que era um homem mais... Então fui ter com a Amália e dei-lhe um beijinho. E depois fez um disco em homenagem, um tributo em homenagem a ele, né? Anos depois. Sim, isso foi passados muitos anos, aliás, foi para aí há 5 anos atrás. Sim. Ô, Zélia, você disse que ama as palavras. Você começou falando isso e eu te conheço um pouco e sei disso. O que para você torna uma música atemporal? Uau, mistérios, hein? Que é sempre assim, o que faz um vídeo ser viral, né? Como fazer eu acho até engraçado quando faz, vamos fazer uma coisa para viralizar. Você não sabe se vai viralizar. É um mistério, né? Eu acho que o que faz ela ser atemporal é o autor não pensar nisso quando está fazendo. Ele fazer. A gente não tem outro jeito. Acho que tudo que a gente faz querendo um resultado meio artificial, já é uma fórmula para poder dar errado. Porque ainda que dê certo a princípio, logo depois vai dar errado. Né? Você não vai conseguir segurar uma coisa que é artificial. Assim. Então, acho que não dá para fazer uma coisa sinceramente, honestamente, com você. Eu estou sempre preocupada com isso. Eu já canto há 40 anos, né? Então, eu quero ter vontade de continuar. Então, eu tento me agradar. Confesso a vocês egoístamente que eu pretendo antes me agradar para conseguir convencer alguém, sabe, a vir na minha viagem, assim. Senão, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou convencer o Camané? Vem me ouvir. Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso fazer. E aí os cúmplices vão aparecendo à medida que eu acredito, não sei, né, Fabiane? À medida que você vai fazendo, pelo menos é o que eu tenho feito a minha vida inteira. Tenho me arriscado bastante, porque eu me sinto mais fresca para as próximas aventuras, com tudo que isso significa, né, de bom e de ruim, porque na vida é sempre assim, mas acreditando nesses cúmplices aí, e que se você está fazendo... Pô, a gente já está nessa... Você começou com quantos anos, Camané? Eu comecei nessa fase a cantar os fados tradicionais, e eu cantava letras. Havia poetas populares que escreviam quadros a falar da mãe, do pai, da escola, coisas que tinham a ver com a minha idade. E os fados tradicionais, que são para aí uns 100 e tal fados tradicionais, têm umas estruturas, são quadras, cestilhas, decassílabos, tem aquelas estruturas poéticas. Sei. E eu cantava, e como todos os fadistas ao longo da história foram fazendo, não é? Que era cantar esses fados tradicionais com letras novas. Claro, quando Pois é, isso eu acho incrível. Eu não sabia. Quem me falou isso foi um poeta, daí o Tiago. O Tiago Torres. Que é possível você ficar fazendo letras, né? Por exemplo, a Amália cantava o Fado Bailado, que é a música do Marceneiro, cantava: foi por vontade de Deus que eu vivo nessa ansiedade, que todos os ais são meus, que é toda a minha saudade. Foi por vontade de Deus. Essa letra é da Amália. Mas o Marceneiro, quando fez uma música, foi que sorte que Deus me deu e que sempre hei de lembrar. Pronto, agora esqueci-me da letra. Mas pronto, ele fazia, cada um cantava, e depois, como tem um chão musical, tem aquela música, como nos blues, dá para você criar uma interpretação conforme o registro emocional da palavra, portanto, o ambiente
porque depois também tem cada poema, como nós lemos um poema, tem um registro emocional, tem uma intenção poética, e é preciso criar e conseguir transmitir essa ideia da poesia. Isso no fado é uma coisa fantástica, ajuda muito. Eu comecei a fazer isso muito novo. O meu pai dizia, dizia-me este fado tradicional, eu dizia, eu já sabia, eu com 11 anos sabia os fados tradicionais todos, depois tem-me uma lógica. Que lindo. Isso aí é tão bonito, né? O que você traz de casa certamente é decisivo, por isso é tão importante a educação, obviamente, e os seus estímulos, né? Porque eles vão te acompanhar, né? Durante a sua vida. É tão bonito. É como no samba, por exemplo, o tio, o avô, o bisavô cantavam. Sim. Aqui no fado é a mesma coisa. O meu bisavô veio de Coimbra, cantava fado. Depois veio o meu avô, veio o meu pai. E eu fui na geração, como acontece muito nas músicas populares, do samba, né? Até no rock também. Sim. Também. E tem um pouco uma coisa. Uma vez eu fui a Portugal, quando eu fui cantar com a Simone, a primeira vez em Portugal. Outro show acontecimento que eu vi. Nossa. Foi muito bonito, muito emocionante. Aí levaram a gente. Simone nesse dia nem pôde ir, infelizmente, mas numa tasquinha, um lugar pequenininho, com poucas mesas, pessoas incríveis, artistas incríveis. E eles começaram a cantar, e cada um fazia uma quadra dessas, como se fosse um desafio, né? Aqui no Brasil a gente tem isso na música nordestina, no samba, como você está falando. No samba. Assim como até os rappers têm isso, sim, né? Tem. Mas assim, era uma coisa linda, e cantando isso que eu adoro, que vocês fazem, cantando no peito, né? Sem microfone, sem nada, no peito. Tudo a capela. E foi chegando a minha vez, eu fiquei super nervosa. Falei, caramba, vou ter que inventar alguma coisa. E eles faziam com muita naturalidade, e eu imagino que isso esteja na sua veia, né, Camané? Isso é uma coisa de fundação da gente, é tão bonito, tão bonito. Você estava falando da Simone, eu vi também o primeiro show da Simone aqui em Lisboa. Que lindo, ela já fez grandes espetáculos aí, né? Eu tenho imensa pena, eu ontem estive a ouvir a Zélia Duncan, estive a ouvir ontem, e gostei imenso, e já ouvi muitas vezes, desde o passado, já ouvi a Alma, todas, bem, eu não gosto de estar mas já ouvi mesmo muito, e gosto imenso. E tenho pena não ter ainda não vi um show seu ao vivo. Tenho pena. Espero que a gente possa ter essa oportunidade. Eu tenho imensa pena. Há umas pessoas que eu gosto imenso na música brasileira que não tive a sorte de ver ao vivo, né? De ver ao vivo. Quando vier a Portugal, eu vou ver. Combinado. Eu também vou te ver. Eu também andei te espionando e ouvindo sua bela voz. Então a gente está se vendo presencialmente. Pronto, a entrevista já fez o que tinha que fazer, que era essa conexão, já valeu. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês dois. E vocês dois trabalham muito também com literatura. A literatura é um pilar muito forte da arte de vocês. O Camané fez um espetáculo inteiro em homenagem a Fernando Pessoa. A Zélia já fez inúmeras coisas aqui, também com a literatura atravessando. Existe algum poema imusicável? Não sei nem se existe a palavra. Imusicável? Uau! Olha, depende de qual compositor você vai dizer isso. Acho que muitos vão dizer que não, e alguns vão dizer que sim. Depois, sei lá, eu acho que não, viu? Quando você pensa que um poema, né, dentro dele existe um ritmo sempre, né? Quase sempre. Claro que existe todo tipo de coisas, mas o ritmo é muito importante dentro de um poema, e o compositor ele está sempre pescando, né? Onde que esse ritmo, onde a célula desse ritmo, ou então ele vai inventar essa célula. Eu acho que dá-se um jeito. Se você disser isso, por exemplo, para o Luiz Tati, talvez ele te diga que não existe, que ele vai musicar, né? Porque as coisas que o Luiz Tati, que é um compositor daqui, Camané, não sei se você conhece ele, da vanguarda paulista, ele é um professor, um linguista, um cara genial, assim. E eu fiz um espetáculo inteiro sobre a obra dele. E ele fala sobre o canto vir da voz, então ele tem esse canto-fala. Então ele faz uma coisa assim que vai para cima e de repente vai para baixo, e você não sabe direito se ele está cantando, se ele está falando. Então eu acho que ele, por exemplo, não tem esse limite, não. Mas eu acho que a poesia, há muita poesia que é para ser dita.
e para ser lida, não é? Eu, como não sou compositor, também tenho muitas vezes quando eu pego em poesia, eu vou à procura daqueles poemas que têm essas estruturas que dá para adaptar ao fado tradicional, e às vezes há alguns poetas, alguns compositores que compõem e que compõem alguns sonetos, algumas letras, algumas poesias que eles conseguem. Pronto, mas eu estou sempre dependente dessas pessoas que compõem, porque eu não sou compositor, não é? E depois também dependente também do fado, do ambiente musical do fado, para ir buscar um poema do Pessoa ou de outros poetas que eu gosto imenso. Mas tenho tido a sorte, aqui há tempos estava a ler uns poemas do Almeida Garré, por exemplo, e de repente encontrei poemas que podem ser fantásticos, mas a maior parte deles são para ler. É preciso, mesmo no Pessoa, há uma poesia do Fernando Pessoa que é ótima para ser cantada, mas é preciso conhecer tudo e ler, porque há uma poesia dele que é o Gosto Popular, que tem umas rimas que são fantásticas de um poeta, mas depois há outras que são muito complicadas de musicar. Mas como alguns poetas, compositores que está a falar, a Zélia, que são geniais, às vezes, pronto, isso aí é outra questão. Mas depois há muitas coisas que são tipo hip-hop, não é? Dá para falar, dá para ler a estrutura com música, com ritmo. Claro que tudo é possível. Mas concordo com você, tem coisa que é para ser dita, né? Tem coisa que é mais forte quando é dita. Às vezes só lida. Às vezes há coisas que é para nós lermos e termos uma identificação. Eu acho também. Uma coisa... Não é que elas não sejam musicáveis, mas a natureza delas é mais para serem lidas e faladas, né? Depende. Aí é aquilo, né? Aí vem, às vezes eu posso pensar que uma coisa é para ser dita, aí você vai, canta, eu digo, nossa, tá lindo. Então, tudo vai depender de como aquilo é tratado, né? Bom, eu ficaria aqui com vocês a noite inteira conversando, falando de poesia e de música, mas a gente tem que encerrar. Eu vou pedir uma palhinha para cada um. Camané, você sabe o que é palhinha? Não. Mas certamente já passou por isso. Não, mas calma que é super simples. Palhinha falar um trechinho. Ou cantar, ou de verso, ou de poesia. Vou pedir para a Zélia um trechinho de uma música ou de um poema português que ela tem uma relação afetiva bastante próxima. E para o Camané, eu vou pedir um trechinho de uma música ou de um poema brasileiro que você tem uma relação afetiva também. Palhinha! Tentando lembrar aqui uma letra para eu mandar um... Ou um versinho de um poema, enfim, de qualquer autor português que você goste muito. Não, eu queria cantar um pedacinho até, mas eu estou esquecendo uma frase. Camané, me ajuda, quer ver? Que eu amo isso, foi gravado já algumas vezes aqui no Brasil, que é o De quem eu gosto, nem as paredes confesso. Esquecendo o resto da frase, desse verso, como é? De quem eu gosto, nem as paredes confesso. E nem aposto que não gosto de ninguém. Estou a fazer com o sotaque. Que lindo! Pode. Que lindo, ainda explorei ele. Eu queria cantar isso lindo para vocês, mas eu esqueci a estrofe. Isso chama-se Nem às Paredes Confesso. Isso. É uma música que já foi muitas vezes realmente cantada no Brasil e em Portugal. Caetano cantou, acho que Zé Renato. Mas já valeu, Zélia. Já lembrou um versinho, um trechinho, já valeu. Poxa, assim que a gente desligar, eu vou sair falando um monte aqui. Não, mas é claro que essa é da As Paredes Confesso, é lindíssimo. É um clássico da Amália. E havia outro cantor muito antigo que já viveu no Brasil, por acaso, é engraçado. E ele, acho que foi dos primeiros cantores portugueses que viveu no Brasil, que era o Tristão da Silva. E ele gravou, acho que foi dos primeiros a gravar esse fado. Depois a Amália gravou e foi um sucesso. Ele gravou antes, que lindo. Que lindo, é lindíssimo. É lindíssimo. E você, Camané, é uma música brasileira que você tem uma relação afetiva muito especial? Bem, assim, são tantas, mas como quando estava a falar, eu lembrei-me de uma coisa que é aquela coisa que os brasileiros têm, que é uma capacidade enorme de se reinventar e de falar de um assunto qualquer, muito simples, mas
E como eu não gosto nada de redes sociais e tenho umas dificuldades enormes nisso, estava a lembrar, falar ao telefone. E quando estava a falar, lembrei-me de uma canção do Chico, que ele fala assim: oi coração, não dá para falar muito não, espera passar o avião, assim que ainda por cima com aquela coisa, assim Bye, que bye, o inverno Brasil. passa. Sim. Uma É coisa bem incrível. crônica, né? Bem crônica. E depois aquela... Chico e Menescal. É incrível como é que eles conseguem escrever sobre uma coisa tão... que não é nada simples, não é? Que ele está falando no telefone, se calhar está noutro país, ou então está lá e falar para alguém que está fora. Uma coisa incrível, de uma coisa... E mesmo é o tipo de discurso e de conversa de quem está ao telefone, uma cabine telefónica. Tem o japonês atrás de mim, não é? Que ele diz. Sim, Exatamente. sim. Aqui está 42 graus. Quer dizer, bonita essa observação. Coisas tão cotidianas. Você vê o filme, coisa né? fabulosa. É isso que a poesia tem. Que a poesia e a música pode nascer de coisas tão... E eu acho que isto acontece muito na língua portuguesa de Portugal e do Brasil. Não acontece tanto assim na música, acontece em algum rock, em algum blues, este tipo de discurso, mas esta abordagem tão, este lado tão abrangente da poesia é muito português, é muito de Portugal e do Brasil. Para encerrar, eu queria saber de vocês, bem rapidamente, o que vocês acham que mais nos une? O que mais nos une? Eu acho que... Bom, a língua é covardia, né? A língua está muito na cara, né? O que mais nos une? Porque a gente tem uma história tão forte, né? Que passa tanto uma pela outra, que tem muitas camadas, né, gente? Eu acho. Muitas camadas. Mas a língua é muito forte para mim, porque trabalho com ela, né? Acho que a língua é a que mais me chama, não tem jeito. E você, Camané? Eu acho que houve... eu acho que agora está a haver uma certa união. Eu acho que houve uma certa desunião entre Portugal e Brasil. Sim. Especialmente a nível cultural. Houve uma certa desunião, mas isto também é assim: Portugal é um país muito pequeno, o Brasil é um país enorme, tem uma cultura musical, e pronto, mas eu acho que aos poucos agora está a haver uma união bastante que não existia, porque eu lembro-me dos portugueses, dos meus amigos, nós ouvimos imensa música brasileira e os brasileiros não ouvirem a nossa música, não conhecerem, Sim, e agora as coisas estão a acontecer de forma diferente. Portanto, e o que nos une é uma data de coisas, é cultura. Eu lembro, por exemplo, eu estive em casa de uma amiga minha que comprou uma casa de um arquiteto que era assim, a arquitetura brasileira é das coisas mais bonitas que há no mundo. Eu vi alguns filmes e em casa dela também estava lá essas imagens, essa arquitetura brasileira, a arte do Brasil, os poetas, a Cecília Meirelles, estou-me a lembrar dos... Mas uma coisa de outro mundo, uma série de compositores, portanto, e eu cresci a ler essa poesia, a ler os livros do Jorge Amado, de tudo. Portanto, eu acho que aos poucos também depois houve um interesse muito grande pelos poetas portugueses, Pessoa no Brasil. Eu acho que Pessoa ainda se tornou maior, porque isso deve-se muito aos brasileiros, por exemplo, eu acho, sinceramente. Há uma data de coisas que eu acho, mas acho que temos que nos unir mais, temos que ultrapassar os ressentimentos, porque tem a ver com a vida, como é que as coisas se passaram, não é? E juntarmos, porque vamos ficar maiores se nos ligarmos mais, é só isso. Eu concordo com você. Gente, muito obrigada por esse papo, por essa troca, pelo tempo de vocês dois. Valeu. Uma alegria conversar com vocês. Quando Zélia for a Portugal, espero estar lá também, que aí a gente faz um grupinho, Camané. Legal. Bom prazer. Eu vou estar. Tudo de bom, Camané, para sua... É menino ou menina que você teve? É um menino. Pô, tudo de bom com seu filho. Uma Antônio, criança é sempre esperança. Antônio tem 2 anos. Que bonito. 2 anos. Do meu pai. 2 anos. Que gracinha. Tudo de bom, viu? Tudo de bom.
Fabi, espero te ver logo também. Obrigada sempre, Zélia, pela parceria. Camané, é uma alegria te conhecer. Obrigado, muito Fabiana. Obrigada. Muito prazer mesmo. Vocês que ficaram acompanhando essa entrevista, muito obrigada. Não se esqueça que aqui no canal tem várias entrevistas dessa conexão que promovem essa ponte aérea afetiva entre Brasil e Portugal. Semana que vem a gente tem mais entrevista aqui no Papo de Música. Tchau, tchau. Até.